Dilma teve oportunidades várias de resolver sérios conflitos no centro-sul do país e não usou esses, vamos dizer, os seus mecanismos que tinham colocado à disposição dela para realmente fazer essa, vamos dizer, mudança de rumo. Eu estou falando aí principalmente do conflito com os Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul. Gilberto Carvalho, no primeiro governo Dilma, era o secretário-geral da Presidência da República e, sob seu comando, estava a Secretaria de Articulação com os Movimentos Populares e a Sociedade Civil. Era a Juliana Miranda, que depois foi minha assessora no Ministério da Justiça, que estava à frente dessa secretaria, e é uma pessoa fantástica, de excelente índole, sempre com um comprometimento enorme com os movimentos indigenistas. Nós sabíamos que algo tinha que ser mudado em relação aos Kaiowá. Mas algo tinha que também ser enfrentado na forma política, como também os movimentos sociais trabalhavam a questão indígena, na sua formatação política. A Constituição de 1988, no artigo 231, ela moldou um processo de aquisição de terras indígenas que advém de uma era autoritária. Isso nós temos que dizer claramente, que é um modelo de demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras indígenas, ela obedece a uma filosofia de Estado autoritário militar. Não devemos esquecer que os maiores apoiadores da causa de demarcação de terras indígenas foram militares. Desde Marechal Rondon, passando por Alípio Bandeira, Jarbas Passarinho, os militares foram grandes apoiadores da causa de demarcação de terras indígenas. Por que eu digo que é um modelo autoritário? É um modelo autoritário porque é um modelo estatizante. Significa, o Estado vai lá, não quer saber de quem está em cima da terra, declara que aquela terra vamos dizer, imemorialmente de posse indígena, de forma unilateral, né? Demarca aquela terra a ferro e fogo e coloca os indígenas aí. Infelizmente, muitos de nós, e eu inclusive, incluído nisso, sempre pensamos que esse era o modo correto de agir, porque afinal de contas os indígenas pagaram uma conta tão alta na história do Brasil que, vamos dizer, essa atitude autoritária em relação aos não indígenas era uma compensação mínima que se deveria fazer pelos massacres que os índios padeceram no seu passado. Porque tinha uma parte dos militares que realmente tinham essa atitude de Rondon e Alípio Bandeira. Outra parte dos militares não queriam saber de índio, achavam que índio era um problema. Foram aqueles que construíram, por exemplo, Itaipu Binacional, né? Quando o reservatório foi sendo cheio, na época do governo Geisel, foi sendo enchido, os índios Guarani que ali se encontravam foram simplesmente dizimados, a bala, tá? Mataram os guaranis. O exército chegou lá com a polícia militar do Paraná e saíram fuzilando os índios para poder encher o reservatório. Sobreviveram uns poucos que conseguiram fugir para aquela área que hoje é a Floresta Nacional de Foz do Iguaçu. Eles conseguiram fugir para lá, se embrenharam na mata e depois foram retirados a bala dali também pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, antecessora do IBAMA, quando foi criada então a Floresta Nacional. Esses poucos guaranis que sobraram daquela região acabaram se assentando em algumas ilhas e áreas
vamos dizer, adjacentes ao reservatório de Itaipu, em condições absolutamente desumanas e muito, vamos dizer, em condições sanitárias horrorosas. Mas foram os que sobraram. Assim, militares também lidavam com índios. Quando tinha uns militares que queriam demarcar ferro e fogo, tinha outros que queriam lidar dessa forma. O Calha Norte foi a mesma coisa, o norte do Brasil. Ali, o projeto Calha Norte previa a substituição da população indígena, muito suscetível à influência estrangeira, segundo a visão geopolítica da época, por brasileiros lumpen trazidos de todo o canto do Brasil, que fossem atraídos pelo garimpo. Isso era parte de uma estratégia de se criar uma fronteira humana no norte do Brasil, para impedir que suas fronteiras fossem devassadas pelo movimento comunista internacional que viria de Cuba. Umas ideias meio malucas, né? Mas era assim que se construía a geopolítica naquela época. Então também, vamos dizer, os Cinta-Largas, os Yanomami, né, os Macuxis e muitos outros foram também tratados a ferro e fogo pelos militares. Mas prevaleceu essa ideia de estar no Estatuto dos Índios, a Lei 6.001, de que a demarcação ainda era a forma mais humana de se compensar os índios e realmente, vamos dizer, entregar a eles um pouco daquilo que eles já tinham perdido. Era, de certa forma, uma continuidade de uma política de aldeamento que começou na colônia portuguesa, né? Mas uma política de aldeamento agora já, vamos dizer, inspirada por motivos humanitários, mas extremamente autoritária na sua concepção, porque unilateral o Estado faz e o Estado impõe. Da mesma forma que o Estado impôs a morte de inúmeros índios, agora o Estado queria compensá-los de forma baratinha. Alguém tinha que pagar esse preço e não seria o Estado que ia pagar esse preço. Como o Estado nunca quis pagar esse preço na relação com os povos indígenas. Por que eu digo isso? Porque o que sobrou para ser demarcado nos dias atuais são terras numa área de agricultura intensiva, vamos dizer, o chamado agronegócio, em terras altamente valorizadas, algumas também situadas em adjacências de centros urbanos, portanto, um impacto enorme civilizatório, né, da cultura não indígena, né, e que tornam, enfim, a situação de conflito um jogo perdido para os índios. Um jogo perdido. Enquanto se cuidava de demarcar as terras na Amazônia, né, com a baixa densidade populacional, avançava-se no processo de demarcação. A Constituição de 1988, nos seus atos das disposições transitórias, previu um prazo de 5 anos, portanto, até 1993, para que se demarcassem todas as áreas indígenas. Isso está previsto na Constituição de 88. Nós estamos em 2017, né? Portanto, 24 anos depois, e ainda faltam demarcar em torno de 11% das áreas indígenas. Não demarcamos. E esses 11% que sobraram são a carne de pescoço. Significa dificílimo de se resolver este problema. Como estão em áreas de impacto cultural e econômico não indígena, né? O problema
está em que praticamente não se vai para trás nem para frente. Toda vez que o governo solta um decreto de identificação, uma portaria de identificação do Ministério da Justiça, ou um decreto de demarcação, no dia seguinte tem uma saraivada de ações possessórias, né, daqueles que são atingidos pela demarcação, bloqueando o processo. Não se colocam os marcos, não se consegue finalizar o processo de entrega da terra ao SPU e para os indígenas. Né? Simplesmente não se vai para frente nem para trás. Isso daqui tem sido a tendência nos últimos anos. Por isso até começou a haver por parte do governo federal quase que um refluxo do interesse em continuar, porque esses estudos demandam muito dinheiro. A FUNAI é um órgão falido. O governo nunca se interessou em realmente prover a FUNAI de meios para cumprir os seus objetivos. Nenhum governo se interessou. Nem o governo Lula, nem o governo Dilma. Nenhum governo se interessou por essa questão. Então, a FUNAI fica sem meios e quando finalmente usa um pouquinho desses seus meios, a justiça bloqueia aquilo. E o que sobra é conflito à bala. Né? Ou seja, os jagunços dos senhores de terra saindo atrás de índio para matar os índios, expulsando-os do pouco que ainda restou de sua posse e colocando eles para morarem à beira de estrada, debaixo de lonas, não? Que são emprestadas, diga-se de passagem, na grande maioria, pelo MST. Né? Quem no sul mais ajuda os índios hoje é o movimento sem terra. Essa é a coisa mais curiosa. Onde eles são obrigados muitas vezes a viver em conjunto, nos acampamentos do movimento sem terra, os índios. E desprovido de suas terras, sem as condições mínimas. Fui em algumas dessas áreas do Paraná, lá perto de Foz do Iguaçu. Dá um dó enorme, sabe? Tem uma área que eles se ajuntaram na BR, que vai de Curitiba para Foz, debaixo de uma ponte da estrada, onde tem um córrego, todo ele poluído. E onde eles colocaram as suas cabaninhas de lona preta, dentro da floresta, da mata, ao lado da estrada, cheio de crianças dormindo na lama e se alimentando daquela água suja que vem do córrego que atravessa a BR. Uma situação assim, não sei como, talvez é porque, infelizmente, a presidenta Dilma nunca foi num acampamento desse para ver a tragédia humana que é isso. A tragédia humana. Você vê meninos da idade desses pequenos aí, dormindo na lama, porque a chuva molha aquilo tudo, lá é frio, eles não têm nem lona para botar em cima da lama, eles dormem no chão, debaixo daquelas lonas com estacas de madeira. Vem a chuva e eles ficam todos molhados. Morrem de pneumonia, morrem de intoxicação por causa da água que eles tomam, morrem de tudo que é tipo de doença infantil, não tem nenhum apoio, nem de hospital, nem de médico, nem de nada. Não tem escola, não tem nada. São simplesmente, vamos dizer, a lama da sociedade jogada para debaixo da ponte. Expulsos de suas terras. Quando eles têm uma parte de terra, como por exemplo, em Ocuí, né? Eles começam a plantar alguma coisa nas suas terras para poder sobreviver. Os fazendeiros vizinhos mandam os seus capatazes colocar fogo nas plantações dos índios, porque dizem que os índios estão invadindo as suas plantações de transgênicos Monsanto. Quando na verdade acontece exatamente o contrário. Os transgênicos se começam a infestar a plantação indígena e não o contrário. Mas estão dizendo que estão roubando o Monsanto deles. Então botam fogo nas plantações dos índios.
E sistematicamente. E se índio sai da área de Opuí, leva bala. Né? Leva bala. E vários já levaram bala e depois botam como acusação, não, ele foi lá criar problema porque ele estava bêbado, o índio. Mas o índio estava bêbado, coisíssima nenhuma. Saiu de lá para comprar um sabão na vendinha lá fora da área deles. E chegou lá e foi recebido a bala pelos capatazes dos fazendeiros. É desse jeito. Então, quer dizer, esse é o conflito que sobra da omissão do governo. É uma omissão genocida, pode-se dizer. Mas a gente tem que olhar essa causa com mais cuidado também. Eu sei que tenho causado, principalmente pelos companheiros do Cine, algum tipo de incompreensão com certas coisas que eu tenho dito. Eu tenho tentado mostrar que uma visão concentrada apenas no problema indígena gera ressentimentos por parte dos não indígenas. E vou me explicar por quê. Porque a maioria das terras no sul do Brasil, e se nós formos para Santa Catarina com o Choclen, com os Pangangue, a situação não é muito diferente, tá? São terras regularizadas, são terras que têm matrícula, são terras sobre as quais se paga o ITR, são uma produção que gera riqueza para os seus municípios em termos de ICMS, portanto são produtivas. São fazendeiros que estão ali com suas famílias, muitas vezes, há 80 a 100 anos. E eles não acham justo que de uma hora para outra, que eles pagaram seus impostos, registraram suas terras, cumpriram com suas obrigações, eles sejam chamados de esbulhadores de terras indígenas de uma hora para outra. E se a gente se colocar, pelo menos empaticamente, do lado deles, é que eles não estão sem razão, não. Aquelas terras foram destinadas para eles há mais de 100 anos atrás, pelos governos estaduais e pelo governo federal, a partir de um processo de genocídio dos índios do sul do Brasil. No final do século XIX, início do século XX, os governos mandavam pistoleiros irem lá matar os índios para desintrusar aquelas terras indígenas, para que ali se pudesse oferecer essas terras para os colonos italianos, colonos alemães, colonos japoneses que vinham de fora. E essas terras foram entregues a esses colonos na bala. Os índios foram mortos pelo Estado. E se tratava índio como se fosse animal. Era uma caça. Se matavam os índios. Houve uma profunda injustiça feita aos índios. Houve um engodo em que se meteu muita gente que veio colonizar o Brasil para se meter nessas terras, que investiu nessas terras, cumpriu com seus deveres para com o Estado brasileiro, que ele é o verdadeiro criminoso nessa história toda. Né? E agora, de uma hora para outra, sai porque essa terra é indígena. E as pessoas que querem proteger os índios também têm um bom argumento. Vão dizer, não, peraí, historicamente essas terras eram dos índios. Os índios foram tirados dali a bala. Muitos foram assassinados. Não é? Então, de certa forma, os dois lados têm razão. Um diz, não, eu paguei todos os meus impostos. Eu sou um bom produtor, eu trabalho essa terra. Eu não estou deixando ela abandonada, eu não sou nenhum grileiro, não sou nenhum vagabundo que estou especulando com terra. Essa terra está produzindo. Então, por que eu estou sendo tratado como bandido? Eu quero também que esse Estado também olhe para o meu lado. E aí que vem a solução que era necessária. Era uma visão holística do problema. O governo precisa mudar a sua visão unilateral para uma visão holística. E por quê? Porque a visão unilateral causa ressentimento, sai barato para o governo.
Porque quem paga a conta da demarcação das terras indígenas é o fazendeiro. Só que é o baratinho que sai caro. Porque o fazendeiro tem direito, pela Constituição, pelo regime do artigo 231, não tem direito à indenização da terra nua, não. Ele é só indenizado pelas benfeitorias consideradas unilateralmente pelo governo de boa fé. Só por essas. Ou seja, ele não tem direito a nada. Ele sai dali simplesmente com os bolsos vazios, porque muitas vezes as dívidas que ele assumiu para plantar com o Banco do Brasil são mais altas do que ele vai receber pelas benfeitorias que ele realizou lá naquela região. E o governo não indeniza as dívidas que foram contraídas com o Banco do Brasil, não. Isso daí você leva com você. São dívidas que nós chamamos de portável e não querrável. Então, essa dívida você leva no seu bolso. É sua. Então, essa é a situação, infelizmente, de bagunça que se transformou a política indígena. Então, a visão holística, que eu digo, dependeria de quê? Nós teríamos que mudar o regime de aquisição de terras indígenas. Nós passaríamos não mais a demarcá-las, mas a comprá-las. Com recursos advindo, sabe-se lá de onde? Ou da União Federal, ou então de outras fontes. O problema para a União Federal adquirir terra, comprar terra indígena, é que a Constituição o proíbe. O artigo 231, parágrafo 4 da Constituição, diz claramente que a terra não pode ser indenizada. Não poderá haver indenização da terra nua. Está escrito na Constituição. Então a União tem um problema. Mas não está dito que os estados não possam indenizar. A União não pode, os estados podem. A União poderia criar um fundo estadual com os estados. Isso Mato Grosso do Sul, por exemplo, já fez. Criou pela Assembleia Legislativa um fundo. Ali se destinam recursos federais para esse fundo estadual. E o fundo estadual trata, então, de indenizar a terra nua, não como indenização de terra nua, mas como indenização pelo erro da entrega de títulos que não poderiam ter sido entregues para os fazendeiros. Então, ela indeniza o seu erro, o erro que praticou na titulação daquelas terras. Isso é um modelo possível. O outro modelo possível, que para ultrapassar essa regra, é o modelo de a gente buscar um fundo internacional. Conversei na época com um Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que estava disposto a promover uma campanha, primeiro fazer uma conferência internacional de fundraising, ou seja, de levantar fundos, e criar um fundo fiduciário, um trusteeship, um trust fund, para comprar terras indígenas. Bom, como não é a União que está comprando, quem está comprando é um fundo internacional, ele compraria e repassaria essas terras para o serviço do patrimônio, para a Secretaria do Patrimônio da União. Então, esse seria o outro plano jurídico para se fazer. Mas a ideia era sair do esquema de demarcação para um esquema agora de compra de terras. Por quê? Porque nesse momento você tem que pensar o seguinte: nós só vamos parar o conflito entre o proprietário da terra e o indígena no momento em que todos saiam desse processo satisfeitos, com um sorriso de uma orelha para outra, dizendo: eu fiz um bom negócio, eu paguei a terra, eu ganhei da terra aquilo que eu queria para ela. Eu prefiro ter uma terra hoje, digamos, que valha 25 milhões, tá bom, vamos fazer um negócio com a União, eu aceito 20 milhões por ela, recebo esse dinheiro agora em cash e me livro de um abacaxi com esses índios e vou investir o meu dinheiro em outro negócio. Com isso, ele também sai satisfeito. E acabou o conflito. E você entrega a terra para o índio. Claro, você vai precisar de dinheiro para isso. Ninguém está dizendo que isso aqui sai barato. Mas o baratinho sai mais caro ainda, porque o baratinho acaba em genocídio.
Então a gente tem que pagar o preço pelas besteiras que o governo cometeu no passado, sim, de titular essas terras, né? Então nós fomos, na época, com o ministro, com o Gilberto Carvalho, com o Adams, a secretária executiva do Ministério da Justiça, fomos lá para Douradina, perto de Grande Dourados, onde tem uma área Yanomami, uma fazenda que está em área de conflito dos Guarani e Kaiowá. Tivemos uma conversa também na Assembleia Legislativa com a FAMASUL, a Federação dos Agricultores de Mato Grosso do Sul, conhecido por suas posições reacionárias e indigenistas Brasil afora. Nós tivemos uma conversa com os dois e com os setores políticos locais. E conseguimos bater um martelo. Criaríamos uma mesa redonda em 8 de julho, isso aqui foi em início de junho, em 8 de julho, e passaríamos a adquirir as terras dos índios, usando o fundo estadual de compensação, que foi criado por lei estadual, tá? E nós, através de um estudo que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, uma comissão da qual eu participei, nós estimamos que para resolver todo esse problema do chamado Cone Sul de Mato Grosso do Sul, onde estão os Kaiowá, nós precisaríamos em torno de 1,2 a 1,5 bilhões de reais. Sim, mas gente, o estádio de Brasília custou 3 bilhões de reais. O estádio de futebol para a Copa do Mundo. Será que a gente não pode pagar metade disso para acabar com o genocídio? E pacificar um Estado? Metade de um estádio de futebol. E sendo que hoje você sabe que naquele estádio de futebol de Brasília, metade do dinheiro foi roubado, desviado. Então se desviou os recursos necessários para pacificar o Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Agora, não era uma tese simpática nem para o CIMI, o problema era esse, porque eles estavam com medo de a gente colocar em xeque o modelo demarcatório. Eu disse para ele, não, ninguém está falando em colocar em xeque, nós precisamos de uma alternativa para a demarcação. Aquilo que está demarcado, demarcado está, mas nessa área aqui do sul do Brasil, e do centro-sul e sudoeste, nós precisamos de um modelo alternativo, porque a gente precisa cuidar de tudo. A gente precisa cuidar do índio, a gente precisa, que é nossa primeira preocupação, mas precisamos cuidar do fazendeiro, precisamos cuidar do fazendeiro depois que ele recebeu o dinheiro dele, porque não adianta você botar 20 milhões no bolso do fazendeiro, e o fazendeiro sair comendo esse dinheiro e depois pedir mais, porque ele não conseguiu. Isso aconteceu em vários cantos do Brasil, em que houve indenizações por terras indígenas, e esse dinheiro foi comido, depois eles voltaram para suas terras, porque eles não conseguiram sobreviver, eles comeram o dinheiro. Então não adianta você entregar 20 milhões para alguém, para esse sujeito sair vivendo desses 20 milhões e gastando esses 20 milhões. O que você tem que fazer é pegar um Sebrae da vida, né? Ou um Senar, não é isso? Serviço Nacional de Aprendizado Rural, e você pegar esse pessoal e recolocar eles no mercado com esses 20 milhões. Olha, tudo bem, o estoque de terras no Paraná e Santa Catarina é muito pequeno, não vai dar provavelmente para você com isso voltar a ser o que você era, mas você pode direcionar-se, por exemplo, ser vamos dizer, um intermediador, um entreposto de hortifruti granjeiros em Curitiba, não é? Então vamos criar um mercado tipo Cobal, como tinha antigamente, e vamos dar para você uma possibilidade de vender hortifruti. Disso você entende, plantou isso toda a sua vida, então você vai comprar com os seus vizinhos do passado e vai vender nos centros urbanos. É uma possibilidade você reinvestir esse dinheiro e garantir que essa pessoa continue no mercado e não coma esse dinheiro e depois peça mais para o governo, né? Então essa é fundamental. Quando eu digo de visão holística, você não pode simplesmente demarcou, agora deixa esse cara com os 20 milhões dele, ele agora se vira. Então isso aí não resolve, né? Em segundo lugar, você tem que olhar também para o município. O município perde fundos na hora que entrega a terra para os índios.
O índio não é produtivo que nem o fazendeiro no agronegócio. Então o CMS, vai despencar. Isso é um problema da União, porque política indígena é da União. Então a União tem que criar um fundo de compensação para os municípios. Por algum tempo o município, digamos 10 anos, o município vai ter que ser ajudado pela União para compensar as suas perdas fiscais. Não tem outro jeito. Isso é que eu chamo de visão holística, né? Então isso faz parte do custo de 1,5 bilhões. É a compensação municipal, né? E você tem que também ajudar o indígena a plantar. Diz, o índio é preguiçoso, isso não faz parte da sua cultura. Besteira, né? Vi isso várias vezes no Paraná. O que lhes falta é o quê? Falta terra, falta conhecimento técnico, né? E falta, sobretudo, implementos agrícolas, né? Sementes. O governo dá sementes assim de vez em quando, mas não tem um aporte permanente. Olha, nós temos a Embrapa para isso. Não tem um aporte permanente de semente para os índios. Então sabe o que acontece? Os índios acabam comendo as sementes. Eles acabam comendo as sementes, fazem feijoada com a semente, né? Em vez de plantar a semente, né? Sim, mas é porque não há como hoje está na moda de se dizer, um coaching dos índios, né? Precisa de um coaching. Tem que botar atrás deles um coach. Se precisa de coach até para branco, por que não vai precisar de coach para índio? Você vai ter que fazer um coaching para eles. Olha, é assim que você vai aplicar isso, vai acontecer durante uns 10, 15 anos, até o momento em que aquilo lá, ele tiver seu maquinário próprio, ele começar a ter sua condição de comprar suas sementes, seus implementos agrícolas e se tornar produtivo. Isso demora, mas é possível fazer. Claro que aí temos um problema também com muitos movimentos indígenas. Isso daqui é violentar a cultura indígena. Ora bolas, esses índios estão vivendo na lama, debaixo da ponte, na estrada. Se eu conseguir dar terra, que para eles é sagrado, né? E dar uma ajuda, que eles não precisem pedir favor a ninguém, né? Isso aqui está errado, porque afeta a cultura deles. A cultura deles já está afetada há muito tempo, né? Eles estão usando até celulares e tudo mais. Quer dizer, esses índios aí, se eles pudessem ir para a faculdade, eles gostariam muito de ir para a faculdade. E é o direito deles. A gente não tem a obrigação de manter os índios no seu estado de silvícolas, né? Isso é uma visão de 1916. Nós não temos que manter eles em situação de silvícolas. A gente tem que dar dignidade humana para eles. Esse é o mais importante. E fazer com que eles tenham direito a perpetuar a sua cultura. A sua cultura é o quê? São seu idioma, são os modos de organização e tudo mais, né? Agora, eu não vejo como ajudar eles a plantarem, a se tornarem economicamente autônomos, que isso daí seja uma violência em relação à sua cultura. Muito maior é a violência que o SUS produz contra as mulheres indígenas, né? Que são obrigadas a ir para os hospitais da cidade, porque não tem ninguém que os ajuda na sua área, né? E ali os médicos resolvem fazer cesárea nas índias, né? Sabe por quê? Porque a cesárea é uma cirurgia, enquanto um parto natural é só um procedimento. Ganha-se mais com cesárea do que com um parto natural. E isso sim é uma violência à cultura indígena, porque para as mulheres indígenas, dar à luz pelo modo natural é um ato solene, é um ato religioso, é um ato litúrgico para elas. Então você usar um bisturi numa mulher, isso sim, isso aqui é iconoclastia para elas, né? É uma heresia, né? E isso daí o nosso SUS nem olha. Então nós temos que começar a dimensionar as coisas. O que é proteger a cultura indígena? Proteger a cultura indígena é realmente dar para as mulheres indígenas o devido treinamento para se tornarem parteiras, para elas fazerem o seu parto de forma saudável dentro de suas aldeias, já que não tem nenhum brasileiro que queira ficar mais de 15 dias como médico dentro de uma aldeia indígena. Quem topa fazer isso são médicos cubanos. Médicos brasileiros não topam fazer isso, tá?
Isso a gente já viu várias vezes em que a FUNAI contratou, aliás, o Ministério da Saúde contratou índio para ficar em área indígena, eles não ficam 15 dias lá. Tá? Vão embora. E isso mesmo ganhando 10 mil reais por mês. Tá? Bom, então isso é um dos problemas que a presidente Dilma não resolveu. Porque mal nós chegamos em Brasília, com a receita prontinha, aí Zé Eduardo, que era ministro da Justiça, já diz à imprensa: isso daqui é besteira o que foi dito, não temos condição de implementar isso nesse curto prazo, o governo não concorda com esse plano. Quer dizer, desmoralizou não só o CNJ, não só a gente que estava ali pelo CDD-PH, no meu caso, eu estava lá pela Maria do Rosário, e também desautorizou o próprio Gilberto Carvalho, que foi lá pela presidência da República fazer a proposta. Simplesmente os índios ficaram furiosos, os fazendeiros também, dizendo que o governo federal não é sério. Com isso a gente perde a nossa capacidade de dialogar com as partes em conflito. Tá? Infelizmente isso foi feito no governo Dilma. Tá? E eu cheguei a dizer isso para ela. Eu cheguei a dizer para ela: olha, presidente, a senhora está precisando ir lá para o sul e ver esses acampamentos horrorosos em que os índios estão, para a senhora talvez mudar um pouco essa sua ideia de que índio só atrapalha o desenvolvimento. Que na verdade está atrapalhando os índios é o desenvolvimento, não é o índio que está atrapalhando o desenvolvimento. Vamos mudar a causalidade.